Fala pessoal, tudo bem com vocês, gente? Tudo certo? Bom, passando para atualizar informações do Internacional nesse dia de Inter, dia de Colorado em campo pelo Campeonato Gaúcho, mas a pauta principal está fora de campo. Afinal, o Inter demitiu jogadores, rescindiu o contrato, jogadores que não são mais atletas do Internacional. Afinal, a janela está fechando e 4 saídas devem ser confirmadas até o começo da semana. E é claro que isso também envolve possíveis chegadas. Vamos falar sobre tudo isso depois da vinheta. Tudo bem, gente? Vamos trocar uma ideia então, afinal, hoje tem Colorado em campo, a última rodada da fase classificatória do Campeonato Gaúcho. Hoje o Gauchão termina para muita gente, mas não para o Inter, que já está classificado em primeiro lugar, joga as quartas de final, muito provavelmente no fim de semana, contra um adversário que ainda está indefinido. Então a rodada do Gauchão vale para isso, mas não para o Inter, que já sabe que vai terminar em primeiro lugar. Vamos falar sobre todas as questões que envolvem o dia do Inter, mas deixa eu dar a dica para você que quer morar ou investir próximo do Beira-Rio. Fale com os especialistas da Nine Imobiliária. Investindo uma pequena entrada e com parcelas de até R$ 950, você pode ter o seu patrimônio em uma região privilegiada de Porto Alegre. Ali, no Menino Deus, próximo de hospital, de supermercado, do próprio estádio Beira-Rio, uma ampla estrutura ali, tem o bairro Menino Deus. E se tu está buscando uma alternativa de renda extra com rendimento vitalício, você não pode deixar passar essa oportunidade passar, tá bom? Então entre em contato com eles e, aliás, os 10 primeiros que marcarem visita, para conhecer um pouquinho mais, vão concorrer a uma camiseta oficial do Internacional, tá bom? Fora os que comprarem, Os que comprarem já tem garantido um manto colorado, tá bom? Então, quer investir, quer morar próximo do Beira-Rio, chame a Nine Imobiliária, o link está na descrição aqui do vídeo. Luiz Adriano não é mais jogador do Internacional. E aqui eu quero deixar muito claro uma coisa, tá, gente? Sei que a segunda passagem do Luiz não foi, positiva. A gente lembra, talvez, de um jogo contra o Independiente Medellín pela Libertadores do ano passado, que classificou o Inter para as oitavas de final, mas não teve grande brilho, não foi aquele jogador do Palmeiras, não foi o jogador que estava na Europa, foi um jogador que deixou a desejar. Mas também é verdade que ele nunca se envolveu em polêmica, ele nunca teve nenhum problema extra-campo maior que deu problema, e eu prefiro lembrar do Luiz Adriano aqui, ó. Se esta taça está no meu estúdio, é por conta do Luiz Adriano. Fez aquele gol na semifinal do Mundial, participou do gol do Gabiru, então fica a nossa gratidão ao Luiz Adriano. Ah, mas ele ganhou para isso. Cara, seja feliz, que siga essa trajetória agora no Vitória, que deve ser o clube onde ele vai ser anunciado. Tendência de um contrato de 2 temporadas lá em Salvador para o Luiz Adriano, tá? Jogador que abre um espaço na folha do Internacional, cerca de R$250 mil por mês, mais 25 mil a cada 45 minutos jogados. Então, assim, é isso que o Inter abre mão. O Inter pagou a rescisão do Luiz Adriano, que se a gente for parar para ver, tem o salário de março, abril, maio e junho. São 4 salários, 250 mil, 1 milhão. Não sei se o Inter fez um acordo e tal, mas é mais ou menos por aí o que o Inter fez com o jogador, está liberando ele para acertar com um novo clube. Então, não joga mais pelo Inter, não está na lista de relacionados para o jogo de hoje contra o Juventude. Quem também não está é Gustavo Campanharo, que foi liberado para acertar com o Atlético Goianiense. Inter e Atlético Goianiense tem uma ótima relação, Vários jogadores do Inter foram para lá. Baralhas, o próprio Emerson Júnior, em outro momento o Peglo foi para lá, o Andrigo foi para lá. Então, costumeiramente, é um clube que o Inter costuma fazer esse tipo de negócio. O Campanharo está completamente fora dos planos, o técnico Eduardo Cudê, e ele tem contrato até o fim da temporada. Então, ou seja, ele não pode assinar um pré-contrato ainda, então o Inter está liberando. O Inter não deve pedir muita coisa, Daqui a pouco fica aquela boa relação entre Inter e Atlético Goianiense. O Inter quer o goleiro do Atlético Goianiense, o goleiro Ronaldo, então daqui a pouco se costura um acordo, por mais que sejam coisas que não estejam para ser envolvidas de forma direta, mas o Inter está construindo isso. E o Campanharo está indo, tá? Ele quer jogar, não se vê dentro do plantel do Eduardo Cudê, então está indo para o Atlético Goianiense. Eu vi de uma pessoa que a ideia do Campanharo é voltar para a Europa, só que neste momento não há propostas, a janela também está fechada na maioria dos países, então ele vai para o Atlético Goianiense para tentar um destaque, quem sabe voltar para a Turquia, daqui a pouco voltar para um mercado alternativo. Então esse também não joga mais pelo Internacional. Quem também não deve jogar são outros 2 jogadores.
o Gabriel Rufi, que também não está na lista de relacionados e tem negociações com o Vasco, tem negociações também com outros clubes, então essa situação está mais indefinida. E o Depena, que é um jogador que está conversando com o Corinthians, tá? O Corinthians está envolvido numa polêmica da saída do Matias Rojas, e eu sei que muitos de vocês já perguntaram sobre ele aqui para mim, estou tentando apurar maiores informações, mas por enquanto não há absolutamente nada. E o Depena, então, está fora da lista. Já trouxe aqui informações sobre o Depena, de que ele quer ficar no Beira-Rio, mas que não vai também ficar travando, né, uma possível saída do Internacional, caso o Inter queira a sua saída. Então, são os 4 jogadores que não devem fardar mais aqui em Porto Alegre. Já deixa a tua opinião sobre isso aqui, né? Afinal, né, são jogadores que em dado momento foram importantes para o Inter. É justa a saída? Não é? Eu acho que acaba sendo bom para todo mundo, né? O Inter acaba liberando espaço, o Inter acaba liberando vaga de estrangeiro, né, para movimentar um pouco o mercado, e esses jogadores que estão saindo também têm a possibilidade de se realocar em clubes do Brasil. Até para que o Inter possa contratar, né? O Inter está tentando, né? Faltam aí hoje 5 dias para fechar a janela de transferências e as coisas devem avançar de forma significativa, né? O Thiago Maia ainda há uma esperança, o Borré também há uma esperança e outros jogadores que o Inter também quer trazer. Então vamos ficar de olho nessa situação. Enquanto isso, gente, tem jogo do Internacional hoje, 4h30 da tarde, contra o Juventude, lá no Alfredo Jaconi, o Inter alternativo, né, por parte do Eduardo Cudê, que está em Caxias do Sul. Estou colocando aqui a foto do Simon Bianchini, da Rádio Gaúcha, né, o Inter com os novos fardamentos, que você pode encontrar lá na Inter Store, inclusive, tá? Pode ir lá garantir camiseta de treino, camiseta de viagem, casaco, calça, tem tudo, coleção completa na Inter Store do Beira-Rio, lojas abertas hoje até às 6 da tarde. O Cudê tá lá, mas quem vai treinar é o Lúcio Gonzalez. Afinal, o Cudê tá punido, aquela coisa que a gente já falou ontem. E o time deve ser completamente alternativo. 2 titulares só devem começar o jogo. Bustos e Vitão. Tendência de escalação com o Antony no gol, Bustos, Vitão e ao lado dele o Igor Gomes, com o Robert Renan como lateral esquerdo. Tá? O Taubalara tá relacionado, mas deve ser o Robert Renan o lateral. Rômulo, Bruno Gomes, Johan e Gustavo Prado. Lá na frente, o Wesley com o Luca. É a tendência de escalação do Internacional, que, como eu disse, está classificado. Se ganhar, se perder, se empatar, não faz diferença nesse sentido. É claro que a gente sempre quer ganhar, ainda mais do Juventude. O Cudê levou titulares, tá, para Caxias do Sul. Alan Patrick está lá, Maurício está lá, Bruno Henrique está lá. Então tem uma galera que está relacionada. O que fica, tá, em relação ao departamento médico que o Inter divulgou é o seguinte: o mercado está iniciando o processo de retreinamento, o Valência ainda tem dores no pé direito, o Alário teve um desconforto muscular na coxa e também não viajou, e aí o Matheus Dias e o Hugo Malho também fora do jogo por questões físicas, tá bem? Então são 1, 2, 3, 4, 5 desfalques que o Inter tem por lesão. Tá bem? Esse jogo está disponível lá na KTO, kto.com, te registra para dar aquela brincada, usa o código do colar para ganhar desconto. Estou apostando na vitória do Internacional hoje, 1-0. Gol do Luca. Luca vai fazer o gol lá no Jaconi e nós vamos ganhar do Juventude. Tá bem? Aquele abraço e a gente se vê. Fui!